Olá, nós vamos falar hoje sobre o fluxo de atendimento em se tratando de evasão escolar. Desta forma, nós estamos falando das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É certo que nem sempre fica muito claro essa questão do fluxo de atendimento, ou seja, qual caminho as unidades escolares, também as instituições de atendimento que compõem o território da escola devem seguir para atender a criança ou adolescente que está em situação de evasão escolar. Lembrando que a evasão escolar também é tratada no Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 56 do Estatuto diz que, em se tratando de faltas excessivas, o Conselho Tutelar deve ser acionado, mas é preciso ter cuidado com esse acionamento, porque nós percebemos que em alguns momentos isso se dá de uma forma muito corriqueira, muito continuada, e é preciso evitar esse acionamento. Por isso nós estamos aqui propondo uma forma de atender essa criança, esse adolescente e também a sua família dentro aí da questão da evasão, do abandono aí da escola, tá bem? É preciso dizer que essa nossa propositura não é uma propositura única, existem outras formas de fazer, porém embasado no que traz a legislação, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também alguns documentos que nós lemos aí que emanam do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós elaboramos de uma forma conjunta este fluxo de atendimento e queremos propor aí essa ideia para que você possa levar até o seu espaço de trabalho e, se achar viável, implementar essa ideia e toda a rede seguir aí este fluxo. Tudo bem? Eu sou Lucilei Araújo, sou assistente social, atuo na prática já há mais de 12 anos, além de atuar no equipamento CRAS por 12 anos. Hoje eu atuo no CREAS, aqui da minha cidade, e concomitante a esta atuação na prática do CRAS e agora, nos últimos 6 meses, do CREAS, eu sou consultor na área socioassistencial e tenho aí ajudado uma série de municípios dentro dessa questão aí da capacitação às equipes de CREAS, de CRAS, órgão gestor e também a conselheiros tutelares espalhados pelo país, especialmente no estado de São Paulo e no Paraná. Então, este fluxo, repito, é uma ideia que nós colocamos no papel e acredito ser viável para que os municípios possam implantar, ok? Então, na situação em que o aluno está evadido da escola, que está ausente há bastante tempo da escola, é preciso lembrar que a legislação coloca que, havendo faltas igual ou acima 30%, o Conselho Tutelar já deve ser acionado. No entanto, é preciso avaliar essa porcentagem para que não esperemos chegar a este limite máximo que traz a lei para acionar aí os órgãos de defesa, os órgãos aí que zelam pelos direitos da criança e do adolescente. Em alguns casos, antes mesmo de chegar a essa porcentagem de 30%, a unidade escolar já pode acionar os órgãos de defesa e tratar aí de resgatar, de trazer este aluno de volta para a escola. Me parece que no estado de Minas Gerais, essa porcentagem, existe uma lei estadual e essa porcentagem é de 7% apenas. Então, alguns estados tipificaram isso, mas em linhas gerais, em âmbito nacional, a porcentagem é 30%. Bem, a escola, ela que está em contato direto com esse aluno, ou no caso de evasão escolar, estava em contato direto e percebe no primeiro momento que este aluno ele não está vindo mais.
Então, qual é o fluxo sugerido aqui nesse momento? Deixa eu só pegar aqui um, um lápis para que eu possa ir direcionando a nossa aula, tá bem? Ações de ponteiro. Aqui, caneta. Então, a escola vai perceber que esse aluno ele está fora da escola já há algum período, né? Ele vai fazer o que? Ela vai fazer o quê? Ela vai acionar a família através de um mecanismo que nós chamamos de busca ativa. É aquele momento em que a escola, através dos seus profissionais que ali trabalham dentro da unidade escolar, vai realizar àquela família, ao responsável por aquele aluno, o que nós chamamos de busca ativa, que nada mais é do que visitar o domicílio do aluno, ou, em alguns momentos, fazer uma ligação para que esse responsável familiar venha até a escola para conversar e saber o porquê o aluno está evadido, não está frequentando as aulas como deveria. Então, ela vai fazer essa busca ativa uma vez, sim. Se não surtir resultado, faz a busca ativa novamente 2 vezes e faz a busca ativa até uma terceira vez, para que ela possa ter contato com esta família e saber os motivos pelo qual ou pelos quais o aluno não está vindo à escola. Então, faz a visita domiciliar, faz a ligação, vai até o imóvel do aluno e busca trazê-lo de volta para a escola. Na hipótese, a partir daí, nós temos duas hipóteses. Sim, a primeira hipótese é aquela em que o aluno compareceu na unidade escolar. Então, ele veio para a escola, sim, através aí da busca ativa, seja uma, duas ou até 3 vezes, né? Ele compareceu na escola. E a segunda hipótese é aquela hipótese em que o aluno ele não veio para a escola. Os profissionais da escola foram até o domicílio, conversaram com os pais daquele aluno, conversaram também com ele em alguns momentos, ou até o pai veio até a unidade escolar, foi conversado, ficou deste aluno voltar para as aulas e ele não voltou. Sim? Então, são duas possibilidades que nós estamos adotando aqui e ambas acontecem. Até você pode estar pensando, bem, provavelmente ele não compareceu. Essa é a hipótese mais provável. Nós temos falado com professores, educadores em diversas unidades escolares e eles sempre nos traz este dado, que o aluno não comparece, mesmo conversando com os pais e responsáveis, e ele insiste em faltar nas aulas. Então, temos essas duas hipóteses. Na hipótese mais provável, ou melhor, menos provável pela prática, e a prática mostra isso, né? Dele comparecer, sim, à unidade escolar, nós vamos seguir este fluxo aqui, ó. Na hipótese dele não comparecer, nós seguiremos o fluxo que está destacado em amarelo. É preciso reafirmar que o artigo 56, né? O artigo 56 do ECA, ele diz que, ó, o ECA, horrível isso não? Ele diz que a escola deverá acionar o conselho tutelar, mas antes precisará esgotar todas as possibilidades. E é por isso, então, que nós estamos tratando essas possibilidades dentro dessas três perspectivas aqui, que nós chamamos de busca ativa. Então, compareceu, nós iremos seguir este fluxo, que vem logo a seguir. Não compareceu, nós seguiremos este outro aqui. Bem? Então, seguindo nossos slides aqui. Percebam que o não compareceu está sempre amarelinho, tá bem? E o compareceu está com destaque azul. Se o aluno compareceu, vamos aqui primeiro. Se o aluno compareceu, nós teremos uma reunião com a família e
rede dentro da unidade escolar. Sim? Então, nós faremos com esta família uma reunião, é por isso que ela veio à escola, certo? Dentro ali da busca ativa, nós faremos uma reunião. Para esta reunião, nós podemos convidar a rede. Quem é a rede de serviços ali do território? Podemos convidar, por exemplo, profissionais do CREAS, podemos convidar profissionais do CRAS, podemos convidar também o próprio Conselho Tutelar, que irão somar forças para que este aluno tenha o seu direito à educação garantido. Percebam que o pano de fundo deste atendimento é o direito à educação que este aluno precisa ter garantido. Se nós pegarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, existem 3 hipóteses aí para a ação, especialmente ali do Conselho Tutelar. Mas neste caso aqui nós ainda estamos na ação da escola. A escola faz a busca ativa, a família comparece e dentro dessa perspectiva faz-se uma reunião ali mesmo dentro da unidade escolar. Nesta reunião, a escola deverá buscar após esta reunião, a escola deverá buscar possíveis encaminhamentos sem enviar para o Conselho Tutelar. Então, aqui é uma situação ideal, não tão ideal assim, é claro, porque o ideal é que o aluno não esteja evadido, mas na perspectiva da evasão escolar, nós temos aqui em tela uma situação ideal em que a escola fez a busca ativa e a família veio respondendo à busca ativa que foi realizada. Foi feita uma reunião, inclusive, como eu disse, pode-se convidar atores da rede de serviço para participar junto nesta reunião. Foi feita uma reunião dentro da escola e a escola irá buscar, junto com esta família e com todos que estão nesta reunião, possíveis encaminhamentos para este aluno e também para seus pais, para os seus familiares que possam sanar as dificuldades, as limitações que impedem este aluno de vir à escola, sim? Então, mas percebam que neste momento aqui, nesse nosso destaque, o encaminhamento não é para o Conselho Tutelar, certo? Não é para o Conselho Tutelar, dentro daquela perspectiva que nós trazemos pelo artigo 56 do ECA, de que a escola deverá esgotar todas as possibilidades antes de encaminhar para o Conselho Tutelar. Então, foi feita a reunião com esta família e nesta reunião vamos buscar aí possíveis formas de ajudá-la a superar as suas vulnerabilidades, as suas limitações, em especial ali do aluno vir para a escola, ok? Esses encaminhamentos, eles podem ser no âmbito da saúde, também no âmbito da assistência social, por exemplo, quando nós percebemos aí, durante esta reunião que foi realizada no âmbito da escola, nós percebemos uma limitação de convivência familiar entre pais e filhos, por exemplo, pode-se encaminhar para assistência social. Qual órgão da assistência social pode fazer esse atendimento? O CRAS, né? O CRAS é aquele que vai trabalhar aí o fortalecimento de vínculo, é aquele que vai trabalhar o resgate da autonomia desta família, também vai trabalhar a questão dos benefícios eventuais, ok? Então, nessa perspectiva, pode-se encaminhar para o CRAS. Ah, mas nós percebemos que este aluno está passando por alguma limitação por conta de algo que está acontecendo com a sua saúde, é uma limitação né, que traz aí consequências no âmbito da saúde mental ou da saúde física, psicológica. Pode-se encaminhar esse aluno, inclusive, para a saúde. Quais espaços da saúde atende? Por exemplo, se a limitação, se a agressão percebida na saúde desse adolescente ou desta criança é no âmbito da saúde mental, encaminha-se para o CAPS, sim? Onde tem o CAPS. Onde não tem o CAPS, encaminha-se para aquele setor onde é feito os atendimentos da psicologia, da psiquiatria no território do município.
Percebeu que a limitação no âmbito aí da saúde física e outras vertentes que passam pelo corpo do ser humano, encaminha de acordo com essas limitações, tá bem? Percebeu que é uma questão aí que perpassa pela creche ou até mesmo por outros setores da prefeitura, encaminha de acordo com a necessidade e com a demanda apresentada durante a reunião que foi realizada, repito, dentro da unidade escolar e que não envolveu ainda o Conselho Tutelar. Quando eu disse que pode convidar para essa reunião o Conselho Tutelar, é para que ele venha como parceiro e não como executor do serviço que deve ser executado aí pela escola, pelos profissionais da escola. Encaminhou para o CAPES, como eu já trouxe na minha fala, ou encaminhou para o CREAS, porque percebeu que dentro daquela casa está havendo uma violação de direitos no âmbito de que o pai, de repente, está agredindo a mãe, e isso está causando consequência para aquele menino que percebe a agressão, é, presencia muitas vezes a agressão que o pai direciona à mãe, e aquilo causa a ele frustrações que o impede de vir para a escola. Caminha para o CREAS, violência doméstica. O CREAS deve atender essa demanda. Ou então, como eu já disse, encaminha para o CRAS, fortalecimento de vínculo, no caso aí onde não há violência doméstica, mas que haja apenas um conflito familiar que mereça intervenções de fortalecimento de vínculo. Na situação ideal, encaminhou, os setores em questão irão fazer os seus trabalhos dentro das suas metodologias de ação, atingir os resultados esperados. Esses resultados têm que ser resultados positivos, é claro. Deve-se, no último momento, encerrar o caso e arquivar. Na perspectiva do que nós estamos falando agora, é certo que nós estamos trazendo à tona aquela situação em que foi feita a busca ativa, o aluno, a família deste aluno compareceu na unidade escolar para conversar, foi realizada a reunião, a escola fez os encaminhamentos necessários, contou com os serviços da rede de atendimento, esses serviços fizeram o trabalho e foi sanado as dificuldades, ou se não foi sanado por completo, está sendo trabalhado aquilo que a família trouxe como demanda, e este aluno voltou para a sala de aula e lá permanece até então. Esta é, claro, a situação desejável por todos nós que trabalhamos nos setores públicos e também trabalhamos na rede de serviço. Contudo, como nós já falamos logo de início, por vezes isso não acontece, ou na grande maioria das vezes isso não acontece. Por isso que o fluxo tem uma outra sugestão para que nós possamos, deixa eu pegar aqui de novo o lápis, né? Chão de ponteiro, caneta aqui. O fluxo tem uma outra sugestão e essa deve ser um pouco mais complexa. E pela característica do atendimento que vai ser realizado, é um pouco mais complexo. Então, na hipótese em que a escola fez a busca ativa, uma vez, duas vezes, três vezes, a escola vai elaborar um relatório de tudo que ela fez em relação ao caso e vai encaminhar esta família para o conselho tutelar. Sim? Encaminha a família a qual o adolescente pertence, esse adolescente que está em situação de evasão escolar, encaminha para o conselho tutelar. O conselho tutelar, a partir de então, vai tomar as decisões que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no artigo 136. Aqui está havendo uma violação de direitos. Esta violação de direitos certamente se enquadra no artigo 98 do ECA,
no artigo 98, que traz 3 situações diferenciadas, quais sejam aquela em que o Estado é omisso e por isso o direito está sendo violado, aquela situação em que a família é omissa, por isso o direito está sendo violado, e aquela terceira situação onde o próprio adolescente está se colocando em situação de violência, em situação de, de violação de direitos, por sua própria opção, por sua própria conduta. É assim que diz o artigo, tá bem? Mas nós não vamos aprofundar isso agora, porque o objetivo é seguir o fluxo de atendimento. Então, fez a buscativa, a unidade escolar fez a buscativa, o adolescente e ou aquela família não compareceu, ou mesmo que a família tenha comparecido, o adolescente não voltou à sala de aula, encaminha esse caso para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai utilizar-se dos procedimentos, dos incisos do 136 do ECA e vai, primeira coisa que ele vai fazer é notificar o responsável familiar e buscar serviços na rede. Então ele vai notificar esse responsável familiar, RF, né, responsável familiar, para que venha à sede do Conselho Tutelar e com o intuito de dizer para o conselheiro tutelar em questão o porquê essa evasão escolar está acontecendo e está perdurando, é claro, para que, é claro, pois o aluno não voltou para a escola, ok? Então ele vai notificar o responsável familiar e a partir dessa notificação nós temos dois caminhos também a serem seguidos. E você, conselheiro tutelar, você que é professor, professora, pode estar se perguntando, mas Lucilei, nós o conselho tutelar não poderia ir visitar a família ao invés de notificar para vir à sede do conselho? Olha, poder até pode, mas nós estamos propondo aqui um modelo à luz do que traz a legislação. E a legislação diz que o correto é enviar a esta família uma notificação para que ele venha à sede do Conselho Tutelar, a fim de ser o quê? A fim de ser orientado sobre o que fazer e a partir... Primeiro, ele vai ser ouvido por aquele profissional que está sendo... que está atendendo e vai ser aconselhado. O estatuto diz atender e aconselhar a pais e responsáveis, certo? Dentro desse ouvir, deste atendimento, o conselho tutelar vai, por certo, buscar alguns serviços que possam atender as demandas trazidas por aquele responsável familiar. E a partir de então vai buscar esses serviços também na rede de serviço. Lembrando que o conselho tutelar ele não executa serviços, então ele precisa encaminhar as demandas que aparecem para a rede, ok? Mas como nem tudo é flores, ou a maioria das coisas não são flores, haverá aqueles que irão comparecer. O responsável familiar foi notificado, compareceu à sede do conselho. Porém, assim como no primeiro exemplo, haverão aqueles que não comparecerão para falar com o conselho tutelar, ok? Então, vamos seguir primeiro este caminho, depois nós iremos seguir o caminho outro, que está destacado numa cor aí mais escura, tá bem? Aqui ainda no caminho amarelinho, o responsável familiar foi notificado, porque a escola mandou aquele caso, aquela família para o conselho tutelar, com fulcro no Estatuto da Criança e do Adolescente. O conselho tutelar notificou e ele compareceu. Ao comparecer, este responsável familiar vai ser atendido, sim, e vai ser aconselhado. Dentro desse atendimento, irão surgir algumas demandas, ou poderão surgir algumas demandas, para essas demandas, o Conselho Tutelar deverá buscar os serviços da rede. Através do quê? Através de requisições. O Conselho Tutelar irá enviar ao equipamento ou ao setor responsável pela execução
aquela demanda que surgiu através do atendimento que está sendo feito ao responsável familiar, vai encaminhar uma requisição. A primeira requisição que o Conselho Tutelar precisa encaminhar, sem sombra de dúvidas, é uma requisição para a unidade escolar, solicitando que aquele adolescente retorne à escola. Ah, mas ele já era da escola, não precisa encaminhar uma requisição, é só pedir para ele ir lá e voltar para a escola. Não. É preciso que o Conselho Tutelar, após atender e aconselhar, ele encaminhe à unidade escolar uma requisição. Sim, mas também pode ser que durante o atendimento surjam outras demandas que precisam ser sanadas. Demandas essas no âmbito da saúde, no âmbito da assistência social, no âmbito da política de habitação. Aqui eu destaquei essas duas porque são as mais corriqueiras que acontecem. E acontecem. Demanda talvez dentro da própria que devem ser atendidas dentro da própria educação. Então, de acordo com a demanda que surgir, faz-se o encaminhamento. E aqui até, ó, quando a gente fala educação, a gente está falando aqui da unidade escolar. Ó, aqui um outro quadradinho aqui, ó, da unidade escolar, certo? Essas demandas surgiram, o Conselho Tutelar vai fazer os encaminhamentos, ok? Fez os encaminhamentos, o Conselho Tutelar vai ficar no papel de monitorar se de fato esses atendimentos estão sendo realizados. Não é o caso agora, mas no outro momento a gente pode até trazer um fluxo de atendimento para as demandas, as demandas que o Conselho Tutelar busca sanar através de suas requisições. Em outro momento podemos até trazer esse fluxo de atendimento e daí então segue-se a partir daqui os atendimentos de cada setor dentro aí das requisições que foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar. Naqueles casos onde o responsável familiar não compareceu, o fluxo é outro. É claro, se compareceu, atende, aconselha, busca serviços na rede. Se não compareceu, o fluxo vai ser este aqui, ó. Vai ser encaminhar o caso para o CREAS. Por que para o CREAS? Porque este adolescente, esta criança que continua em evasão escolar, ela está passando por uma privação, por uma violência, uma violação de direitos. Neste caso, quem tem que atender esta família é o equipamento CREAS, ok? Lembrando, de novo, que o Conselho Tutelar ele não executa serviços. Por isso, ele precisa encaminhar essa demanda para o CREAS. Ok? Então, foi lá, notificou o responsável familiar, porque a demanda veio através da escola, a denúncia veio através da escola. Não compareceu, o responsável familiar não compareceu, o Conselho Tutelar não tem que ir lá na casa do adolescente, na casa deste aluno, fazer visita domiciliar. Não, não é papel dele. Visita domiciliar é uma execução de serviço. E quem executa serviço é os equipamentos que compõem a rede de serviço e não o Conselho Tutelar. Ok? Então, o Conselho Tutelar vai encaminhar o caso para o CREAS. O CREAS vai fazer o trabalho social com família, dentro daquilo que pressupõe as orientações técnicas do PAEF, sim, do PAEF, vai fazer a busca ativa, vai fazer a inclusão desta família no trabalho social com família do equipamento CREAS, vai encaminhar muitas vezes esta criança, esse adolescente vai fazer essa referência com a proteção social básica, porque o CREAS é proteção social especial, então vai encaminhar essa criança para um projeto, um serviço de contraturno escolar, para que possa ocupar o tempo dela também
fora da escola, após o turno escolar. Então, o CREAS vai fazer o trabalho social com família, ok? Nessa perspectiva do trabalho social com família, pode inclusive encaminhar este responsável familiar, ou este adolescente, este aluno, para a saúde, para alguns tratamentos que demandam aí a intervenção da saúde. Então, nós estamos aqui no trabalho social com família, dentro do CREAS, lembrando que tudo isso foi originado aonde? Na unidade escolar, porque o aluno estava em situação de evasão, não estava frequentando as aulas. A escola fez o trabalho dela, esgotou todas as possibilidades que ela tinha, não houve resultado positivo, encaminhou para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fez o trabalho dele, não conseguiu galgar neste segundo momento aqui, que está em análise agora, não conseguiu atingir resultados positivos, então encaminhou esta família para o CREAS, que deverá fazer o trabalho social com família, que envolve busca ativa, atendimento no domicílio, que envolve inclusão em serviços também da proteção social básica, dentro aí de uma perspectiva de referência e contra-referência, e com certeza pode inclusive buscar serviços da rede dentro da política de saúde, educação e etc. Ok? Realizou o trabalho social com família, equipe técnica do CREAS, realizou ali o trabalho social com família, fez a visita, trouxe a família para dentro do equipamento, conversou, etc. E conseguiu que este aluno que estava em situação de evasão escolar voltasse para a escola, que era o objetivo inicial lá. O pano de fundo de tudo isso aqui é o resgate deste aluno para a escola. Conseguiu que ele voltasse para a escola. Ótimo, faz o encaminhamento deste aluno para a escola, sim, nessa perspectiva de que nós atingimos aqui os resultados esperados. Pode encaminhar, pode e deve encaminhar para o retorno escolar, pode e deve encaminhar para um projeto de contraturno escolar, como, por exemplo, o serviço de fortalecimento de vínculo, de convivência e fortalecimento de vínculo, que é executado pelo CRAS, dentro aí da referência contra referência e etc. Atingiu o resultado esperado, retorna este aluno para a escola, para a unidade escolar, insere os seus responsável familiar e todos aqueles que compõem o núcleo familiar para insere nos serviços que eles trazem como demanda. Se não houver nenhuma outra demanda que não o retorno à unidade escolar, não precisa encaminhar, encaminha apenas este aluno para a unidade escolar. E nessa perspectiva nós temos aí os objetivos atingidos e devemos então encerrar e arquivar o caso, ok? Encerra e arquiva. No entanto, nos casos em que o trabalho social com família realizado no CREAS não surte o resultado desejado, é preciso então que esta família seja olhado com um pouco mais de cuidado. O CREAS, a equipe do CREAS deverá devolver o caso para o Conselho Tutelar, veja bem, o Conselho Tutelar que estava, a partir do momento em que ele fez o seu trabalho de notificar o responsável familiar e buscar os serviços da rede, ok? Dentro dessas duas perspectivas, compareceu e não compareceu, buscar os serviços da rede, no caso aqui, o CREAS fez o trabalho dele, que foi o trabalho social com família, e também não conseguiu o resultado desejado, ele deverá devolver o caso para o Conselho Tutelar, que encaminhará esta família para o juiz da vara da infância e juventude. Mas, Lucilei, da onde você tirou essa ideia de que o CREAS deverá devolver para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar encaminhar para o juiz da vara da infância e juventude? Nós estamos embasando, repito, a nossa
reflexão aqui, este fluxo de atendimento, embasando no Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que, em casos específicos, o juiz deve agir. Em outros casos, o Conselho Tutelar deverá agir. E, se nós já fizemos todo o trabalho da rede e não surtiu efeito, como é o que estamos analisando agora, este devolve ao Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar irá encaminhar para o juiz da Vara da Infância e Juventude. Então, o juiz irá analisar e pode ser, e muito provavelmente, ele irá requerer relatórios do que foi feito pela rede, relatórios do CREAS, relatórios de atendimento do CREAS, relatórios, por vezes, da saúde, relatório da própria unidade escolar, para que ele possa embasar também a sua tomada de decisão. Este pai e esta mãe, pode ser que, um pouco antes, pode ser que o problema de não ter surtido efeito em todo esse processo do fluxo, pode ser que seja uma omissão por parte do pai e da mãe, ou dos responsáveis por este aluno. Em outras situações, pode ser algo que esteja acontecendo dentro ali da própria unidade escolar e que precisa vir à tona e que só virá à tona a partir do momento em que houver uma ação mais aproximada da família com a escola e por isso é preciso uma intervenção aí do juiz da Vara da Infância e Juventude e assim por diante. Então, encaminha o caso para o juiz que irá analisar e decidir, inclusive, em questões aí de abandono de intelectual, abandono de incapaz, ou voltado ali para as instituições, infração administrativa e etc. Tudo isso dentro do atendimento em casos de evasão escolar. Ok? Então, só para que nós possamos fazer uma síntese de tudo isso, o fluxo começa dentro da escola, com a busca ativa que a escola deverá fazer, não só por uma vez, mas por ao menos 3 vezes, dentro da perspectiva que deve se esgotar todas as possibilidades. Compareceu, segue o fluxo, realiza a reunião com a família, busca uma forma de sanar as demandas que essa família trouxe para a escola, conta com o apoio da rede, saúde e educação, atingiu os resultados positivos, encerra o caso, considerando que o aluno já está dentro da sala de aula novamente e que sanou a sua limitação, aquilo que gerou a evasão escolar. Não compareceu, segue o fluxo aqui destacado em amarelo, encaminha para o Conselho Tutelar, a escola encaminha para o Conselho Tutelar vai notificar o responsável familiar compareceu, o Conselho Tutelar vai atender e aconselhar e vai buscar na rede de serviços, é claro, que possa atender aquilo que está posto como demanda. Inclusive, deverá encaminhar uma requisição de serviço para a escola, devolvendo este aluno para a sua unidade escolar. Mas, se necessário, encaminhar para a saúde, para a assistência social e etc. Na hipótese de não comparecer ao Conselho Tutelar, após notificação do mesmo, o responsável familiar não compareceu ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar irá encaminhar esta família para o CREAS, que fará o trabalho social com família, e dentro desse trabalho social com família fará a ponte entre os serviços da proteção social especial, no caso aqui violação de direitos, com a proteção social básica, incluindo esse adolescente, esta criança até mesmo no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, lá na proteção básica, atingir os resultados esperados, deverá devolver este aluno à unidade escolar e encerrar o caso. Não atingiu o resultado esperado, trabalho social com família não atingiu o resultado desejado, ou a equipe do CREAS encaminhará esse caso para o Conselho Tutelar novamente, ou seja, irá devolver para o Conselho Tutelar com todas as nuances do atendimento que foi realizado e o Conselho Tutelar irá fazer uma notícia de fato e encaminhar
este adolescente, este aluno, por melhor dizer, este aluno que está em evasão escolar, irá encaminhar para o juiz da vara da infância e juventude e também poderá encaminhar ali dentro das perspectivas que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que não encaminha para o promotor? Porque está havendo aqui uma violação de direitos. E foi feito todo um trabalho para conseguir que essa família pudesse sanar as limitações e não surtiu resultado. Então aqui não é uma ausência de direitos, mas sim uma limitação dentro da violação de direitos. Então o correto é encaminhar ao juiz da vara da infância e juventude. Alguns conselhos tutelares acabam encaminhando à promotoria pública. E alguns promotores até pedem para que seja feito dessa forma. No entanto, o correto é encaminhar ao juiz da vara da infância e juventude para que ele possa aí tomar certas decisões no âmbito da justiça. E também visando sempre ali aquilo que traz, né? A possibilidade de abandono de incapaz, abandono de intelectual, de ações por infração administrativa, advinda por parte da própria instituição de ensino e de outras instituições parceiras que contribuíram neste atendimento. Ok? Então este é o fluxo, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não é uma opção única, em cada município é certo que adota uma metodologia dentro dos serviços que compõem o território, mas nós gostaríamos que vocês, se gostarem desse modelo, pudessem levar para discussão e adaptar, se necessário, dentro aí das prerrogativas, das possibilidades que cada um de vocês possui, como serviço e como ação dentro da rede de serviço. Ok? Obrigado, até o próximo vídeo, um abraço.